A urna eletrônica é usada nas eleições brasileiras desde 1996. E desde 2000, 100% dos votos das eleições políticas brasileiras são eletrônicos. De acordo com os representantes da Justiça Eleitoral, as urnas brasileiras são modernas e seguras, e por isso o povo brasileiro se enche de orgulho. A urna eletrônica foi usada no Brasil pela primeira vez em 1996 e de lá para cá vem revolucionando o processo eleitoral brasileiro. Inviolável, ela tornou a votação mais rápida e segura. Em 2000, o equipamento passou a ser usado em todo o país. Desde então, as eleições tornaram-se mais seguras. A votação e divulgação dos resultados eleitorais ficaram muito mais rápidas. E é por causa do nosso equipamento de votação que o processo eleitoral brasileiro é considerado o mais moderno do mundo. Uma urna eletrônica segura garante que a eleição é íntegra e que o voto é sigiloso. Isso significa duas coisas: que não seria possível fraudar a apuração nem identificar os votos dos eleitores. Essa segurança é garantida por vários testes e a constante fiscalização da OAB, do Ministério Público Eleitoral, de representantes dos partidos políticos e de profissionais especializados. O eleitor brasileiro tem total tranquilidade no sentido de que o voto votado é o voto apurado. Este processo eletrônico de votação passa por uma bateria muito grande de testes. Isto é feito com a presença constante da Ordem dos Advogados do Brasil, de um representante da OAB, de um representante do Ministério Público Eleitoral, de todos os representantes de partidos políticos que acompanham passo a passo o desenvolvimento desses sistemas. Há também uma série de requisitos de segurança, como assinatura digital, como o registro digital do próprio voto depois, que implementados junto desse sistema permitem que a gente diga com muita tranquilidade que o Brasil hoje é ponto de destaque, de referência em todo o mundo. Não teria sentido modernizar o processo se não fosse garantindo a segurança. O processo eletrônico brasileiro veio não só para modernizar, agilizar, facilitar o voto por parte do eleitor, agilizar a totalização do resultado, mas acima de tudo veio para eliminar a fraude no ato do registro do voto e da totalização do resultado. Todas essas assinaturas digitais também comparecem como um elemento de certificação, que atestam a autenticidade, a segurança, a transparência de um processo que coloca o Brasil na vanguarda dos acontecimentos. Apesar de todos os cuidados com a segurança do sistema eletrônico eleitoral, em setembro de 2009, o presidente Lula sancionou a Lei 12.034. A lei estabelecia, entre outras coisas, a criação do voto impresso para a conferência do eleitor, a exemplo de outros países que já usavam as chamadas urnas de segunda geração. O que pouca gente sabe é que no dia da eleição existe mais um mecanismo responsável por assegurar a confiabilidade da urna eletrônica. É o que se chama de votação paralela. A votação paralela é uma votação que é feita no dia das eleições em paralelo à votação real. O objetivo da votação paralela é demonstrar para o público em geral que a urna eletrônica conta os votos como ela deveria contar. Que não há nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de fraude, nada. Se você digitou um voto para um candidato X, aqueles votos vão para aquele candidato e não para outro. Em janeiro de 2011, a Procuradoria-Geral da República deu entrada numa ação direta de inconstitucionalidade, também chamada de ADIM, por entender que a implementação do dispositivo previsto no artigo 5º da lei romperia com o segredo do voto, direito irrenunciável do eleitor. Em outubro de 2011, o Supremo Tribunal Federal deferiu a medida cautelar na ADIM, suspendendo a lei. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.543, relatora ministra Carmen Lúcia, contra o artigo 5º da Lei 12.034 de 2009. A experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo. Isso atrasará o cômputo dos votos e a conclusão do processo,
bem como dará margem às mesmas fraudes já conhecidas, inclusive no processo eleitoral não eletrônico. O primeiro a votar, logo após a relatora, tomando por base o critério da antiguidade na Corte, foi o ministro Luiz Fux. De sorte, presidente, que presença o Fundo Joanius e o Perico Mora, eu acompanho integralmente o voto da eminente ministra relatora. O ministro Dias Toffoli também acompanhou a relatora. Eu concedo a cautelar na linha da proposta de conclusão feita pela eminente relatora. Votou em seguida o ministro Ricardo Lewandowski, que aqui vale a observação que é também o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Acoplar uma impressora eletromecânica às urnas eletrônicas equivaleria, a meu ver, dotar o avião a jato de uma bússola a vapor. É um retrocesso do ponto de vista tecnológico absolutamente incompreensível. No acompanhamento dos demais votos, agora veremos o voto do ministro Aires Brito. O Brasil passou uma vida inteira procurando respostas eletrônicas, seguras, biométricas para o seu processo eleitoral. Finalmente, quando encontrou essas respostas, vem uma lei e muda, a meu sentir, com todo respeito, para pior. A exemplo dos demais ministros, o ministro Gilmar Mendes falou a respeito da preservação de determinados sistemas elaborados pela legislação. Na medida em que esses modelos que nós consideramos positivos passam a ser insuscetíveis, eventualmente, de revisão, nós estamos exatamente diminuindo essa chamada discricionariedade legislativa, porque de alguma forma, pelo menos pela feição hermenêutica, como eu disse, isto passa de alguma forma a integrar o parâmetro de controle. O rápido voto do ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio acompanha a relatora no voto proferido, presidente. E o ministro Celso de Mello também acompanhou a relatora, falando também em termos de preservação de conquistas, em termos de direitos a serem preservadas. Em que a conquista do sigilo do ato de votação e da igualdade de valor do voto de cada eleitor são conquistas que devem ser mantidas de modo perene, são conquistas que hão de ser preservadas. Em conclusão ao meu voto e a essas breves considerações, louvar o magnífico voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia. Finalizando o julgamento, o rápido voto do ministro-presidente César Peluso, bem como o resultado da votação unânime. Eu também acompanho o voto da eminente relatora, nada a ter a acrescentar os votos proferidos e proclamo o resultado definido ao eliminar por votação unânime. Afinal de contas, se uma urna é inviolável e a fraude nas eleições brasileiras é totalmente inviável, não seria necessário um investimento tão alto em um novo dispositivo de segurança. A urna, pelos dispositivos de segurança que são implementados no processo, torna a fraude totalmente inviável. Ainda mais havendo questionamentos sobre a quebra do sigilo do voto. Exatamente a possibilidade teórica de se identificar o voto do eleitor, que colide, a meu ver, frontalmente com o verdadeiro princípio constitucional, que é o princípio do sigilo do voto. Durante a mesma entrevista, o secretário de TI do TSE foi perguntado sobre alguns supostos problemas acontecidos em Caxias, no Maranhão, onde alguns eleitores alegaram que a foto do candidato escolhido não aparecia na tela. Eu votei, apareceu a cara do vereador, mas da candidata não apareceu. E eu disse assim, eu digo, olha, não está aparecendo a candidata aqui não, já está votado. Eu disse, eu vou votar de novo. Não, já está votado. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Já está votado. Fico muito raiva porque você vai votar com a sinceridade, com honestidade, tá vendo? E não acontece a honestidade que você está fazendo. Ele só dizer, você votou no número certo? Votei, pois então confirma. Muita gente desconfia do destino do voto.
em um relatório concluíram que houve manipulação dos equipamentos. A caixa preta dessa urna, ela revelou que elas foram ligadas antes da eleição em um ato totalmente estranho. A dificuldade é ir além da suspeita. O sistema eleitoral brasileiro é baseado em ciência e tecnologia. Dos 12 vereadores escolhidos em outubro, 11 são ligados ao atual prefeito da cidade, agora reeleito. Procuramos saber a opinião deles sobre as possíveis fraudes. Esta é a lista de códigos digitais de uma urna no dia 15 de setembro. 10 dias após as eleições, os arquivos eram outros. Se houver algum programa externo da Justiça Eleitoral, certamente está caracterizada a violação. Pedimos para 2 especialistas de São Paulo analisarem os papéis e os relatórios. Alexandre Hashimoto é mestre em Sistemas Integrados, Microeletrônica e em Tecnologia pela Universidade de São Paulo. O programa foi totalmente alterado antes das pessoas votarem. O secretário de Informática do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão desvia do assunto. Formalmente, esse processo chegou aqui ontem. Walter recebeu uma cópia do relatório faz 2 semanas. Tive que fazer uma auditoria para verificar. Eu recebi a incumbência da presidência que me encaminhou o relatório, eu tenho que devolver para ela. Marcamos a entrevista com a presidente do TRE, mas ela não nos atendeu. No dia seguinte, fomos ouvi-la novamente. A senhora não quer falar? Amilcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. A hora que tem programa lá dentro que ninguém sabe de onde veio, eu não sei o que o programa faz. Ele pode fazer qualquer coisa, pode desviar voto, pode identificar voto, pode fazer o que quiser. O programa foi totalmente alterado. Pode desviar voto, pode identificar voto. Certamente está caracterizada a violação. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, milhões de palhaços, milhões de palhaços. A segurança. Já está votado. Pode desviar voto, pode identificar voto. Milhões de palhaços. Milhões de palhaços. A urna eletrônica é usada nas eleições brasileiras desde 1996. E desde 2000, 100% dos votos das eleições políticas brasileiras são eletrônicos. De acordo com os representantes da Justiça Eleitoral, as urnas brasileiras são modernas e seguras. E por isso, o povo brasileiro se enche de orgulho. O que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico. E é por causa do nosso equipamento de votação que o processo eleitoral brasileiro é considerado o mais moderno do mundo. De um processo que coloca o Brasil na vanguarda dos acontecimentos. Violável, ela tornou a votação mais rápida que a e gente segura. diga com muita tranquilidade que o Brasil hoje é ponto de destaque, de referência em todo o mundo. Mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem Argentina, México, Venezuela e Peru usando o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O processo eleitoral brasileiro é considerado o mais moderno do mundo.
Uma urna eletrônica segura garante que a eleição é íntegra e que o voto é sigiloso. Isso significa duas coisas: que não seria possível fraudar a apuração nem identificar os votos dos eleitores. Essa segurança é garantida por vários testes e a constante fiscalização da OAB, do Ministério Público Eleitoral, de representantes dos partidos políticos e de profissionais especializados. O eleitor brasileiro tem total tranquilidade no sentido de que o voto votado é o voto apurado. Como você vai saber, você eleitor, se o que foi gravado no registro digital do voto é o seu voto? Coisa, pode desviar voto. A Justiça Eleitoral não permite que o eleitor saiba o que foi gravado como sendo o voto do eleitor, não permite que o próprio eleitor veja o que foi gravado. Como o registro digital do próprio voto depois. O TSE diz que pode fazer assinatura digital, fazer verificação da assinatura digital, não pode. Há também uma série de requisitos de segurança, como assinatura digital. O sistema faz a verificação, o programa da urna eletrônica faz a verificação da sua assinatura digital, mas eles não permitem que eu, fiscal, verifique se o programa que está lá tem a assinatura digital correta. A transparência. Então é perfeitamente possível você fazer um programa que desvie votos e que diz que a assinatura digital está correta, né, faz autoverificação. Que atestam a autenticidade. O processo de validação do software, certificação e validação e certificação do software é muito complexo, é muito caro. Quem tentou fazer, que é o PT e o PDT, não conseguem. Denunciam, escrevem o relatório dizendo a gente não consegue fazer. De todos os representantes de partidos políticos que acompanham passo a passo o desenvolvimento desses sistemas. O Ministério Público que deveria fazer não faz. De um representante do Ministério Público Eleitoral. A OAB não tem culpa, ela não tem verba para fazer isso. Dizem que a OAB pode ir lá fazer a verificação, mas a OAB não tem verba para fazer essa verificação. Isto é feito com a presença constante da Ordem dos Advogados do Brasil, de um representante da OAB. Enfim, o software que está na urna eletrônica brasileira nunca foi conferido por ninguém. Os únicos que controlam é a autoridade eleitoral. A transparência. Quando nós solicitamos para o TSE para fazer esse teste, o TSE enrolou durante 3 anos, ele não respondia, ele não permitia. Este processo eletrônico de votação passa por uma bateria muito grande de testes. Até que a Índia teve ideia de fazer um teste controlado, ou seja, ele criou essa ideia, né? Vem cá, eu deixo vocês olharem, mas com limitações, com regras, pode mexer aqui, não pode mexer lá, não sei o quê. Aí o TSE gostou dessa ideia e repetiu o teste da Índia aqui, ou seja, testes são limitados, controlados. Nós solicitamos que os testes fossem feitos, dirigidos por pessoas independentes da Justiça Eleitoral e que a Justiça Eleitoral pudesse assistir todos os testes, ou seja, tudo que a gente fosse fazer na máquina, eles estariam acompanhando para ver o que a gente estava fazendo. Eles não aceitaram essa condição. A condição deles foi o seguinte: vocês só podem testar o que a gente deixar, o que a gente não deixar não pode. A transparência. Então eles puseram um monte de limitações no teste. Tinha um monte de limitações. Olha, o resultado é o seguinte: no mundo já houve testes de penetração em urnas eletrônicas, diversos testes, uma dezena deles. Os testes que foram livres, em que a pessoa pegou a máquina, né, os interessados atacaram, pegaram a máquina, estudaram, tiveram sucesso, ou seja, eles conseguiram invadir as urnas eletrônicas. Teve 2 testes que não foram livres, foi o teste feito na Índia e o teste depois feito no Brasil. Esses 2 testes, o da Índia e a cópia que foi feita no Brasil, a imitação que foi feita no Brasil, não deram resultado, ou seja, quem tentou não conseguiu invadir. Nós não participamos desse teste, nós solicitamos para fazer, eles impuseram condições que não eram aceitáveis, a gente falou, então não, isso a gente está fora, a gente não participa. Aí eles chamaram funcionários públicos, foram funcionários do Ministério Público, da Marinha, do Justiça do STF, da Procuradoria-Geral da República, enfim, eles chamaram funcionários públicos, que não eram hackers, eram funcionários públicos, para fazer os testes. E eles não conseguiram testar dentro das limitações que eram impostas, nenhum deles conseguiu penetrar. Aí eles falaram que o teste foi um sucesso. Não foi. Então, o errado no Brasil foi o teste. Não foi demonstrada a segurança do sistema. Tá? Foi um teste fajuto que fizeram aqui só para fazer a tal da propaganda. Este processo eletrônico de votação passa por uma bateria muito grande de testes. A prova evidente disso é que na Índia, onde
depois que eles fizeram esse teste controlado, que não deu sucesso, isso era propaganda, a mesma propaganda que fizeram no Brasil, alguém pegou uma urna indiana, levou para Princeton, na Universidade de Princeton, na Califórnia, Estados Unidos, fizeram o teste livre, né, tentaram atacar e atacaram e tiveram sucesso. Ou seja, a urna indiana foi atacada sob o teste controlado, não deu sucesso, foi atacada sob um teste livre, teve sucesso o ataque. This is a Diebold AccuVote TS electronic voting machine, of the type used in elections in several U.S. states. We studied this machine in our laboratory at Princeton University to evaluate its security and its suitability for conducting elections. The behavior of voting machines is controlled by computer software. The software that tallies votes on this machine was written by Diebold. Our study shows that a criminal who can inject malicious software into this voting machine can control how the votes are tallied. His malicious software can steal votes, and it can cover its tracks so that the theft cannot be detected. A urna brasileira ainda não foi testada no teste livre porque é crime. Se você pegar uma urna e fizer isso, você pode ser preso, né? Eu não fiz o teste, eu já vi testes sobre a urna brasileira, eu sei que dá para modificar o software dela, mas não pode ser publicado isso, se publicar é crime. Atendendo todos os requisitos do sistema eleitoral brasileiro. A transparência. Tá? Eu fiz uma solicitação específica, que eles fizeram uma opção de correções em 2008, falando, olha, eu quero saber que modificações foram feitas em função do relatório que vocês receberam do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tinha dado lá umas sugestões para eles modificarem os sistemas. Eles se recusaram a nos informar o que eles tinham modificado. Eles falaram, está aí o programa, você procura e acha que foi modificado. É a insustentável leveza do ser. Então, o processo de validação do software, eu preciso analisar o código, preciso acompanhar a compilação e depois eu preciso verificar se o que está carregado na urna é o que eu vi lá. Os que acompanham passo a passo o desenvolvimento desse sistema. Essa terceira etapa chama certificação do software, certificar que o que está na máquina é o que eu validei como sendo software bom. Assim, como um elemento de certificação. O sistema faz a verificação, o programa da urna eletrônica faz a verificação da sua assinatura digital, mas eles não permitem que eu, fiscal, verifique se o programa que está lá tem a assinatura digital correta. Então é perfeitamente possível você fazer um programa que desvie votos e que diz que a assinatura digital está correta, né, faz auto-verificação. Our study shows that a criminal who can inject malicious software into this voting machine can control how the votes are tallied. His malicious software can steal votes, and it can cover its tracks so that the theft cannot be detected. E por mais que eles falam que pode verificar, que está à disposição, que está lá, pode ir lá ver o código, eles impõem um monte de condições, um monte de regras que na prática não permite que você verifique coisa nenhuma. Os que acompanham passo a passo o desenvolvimento desses sistemas. Apesar de todos os cuidados com a segurança do sistema eletrônico eleitoral, em setembro de 2009, o presidente Lula sancionou a Lei 12.034. A lei estabelecia, entre outras coisas, a criação do voto impresso para a conferência do eleitor, a exemplo de outros países que já usavam as chamadas urnas de segunda geração. Olha, existe uma lei no Brasil que previa a migração para a urna eletrônica de segunda geração a partir de 2014. É que o eleitor não sabe, não tem como saber, se o registro digital do voto contém o voto que ele viu. A Justiça Eleitoral não permite que o eleitor saiba o que foi gravado como sendo o voto do eleitor, não permite que o próprio eleitor veja o que foi gravado. Como você vai saber, você eleitor, se o que foi gravado no registro digital do voto é o seu voto? O eleitor brasileiro tem total tranquilidade no sentido de que o voto votado é o voto apurado. Para contornar esses problemas, veio a segunda geração de máquinas eleitorais, que é as máquinas eleitorais que gravam o voto eletronicamente, mas mantém uma segunda gravação, um segundo registro do voto que o eleitor possa conferir. O objetivo da votação paralela é demonstrar para o público em geral que a urna eletrônica conta os votos como ela deveria contar, que não há nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de fraude, nada. Se você digitou um voto para um candidato X, aqueles votos vão para aquele candidato e não para outro. Essas máquinas de votar que eu falei que
registra o voto, né, o registro digital do voto, mas tem que ter um segundo registro do voto, que é o registro material do voto, vamos dizer assim, ou impresso, ou escrito à mão, alguma coisa. Foi criado esse conceito de 2 registros de votos, do mesmo voto, para atender um princípio que recebe o seguinte nome, que aí fica tudo claro, é o princípio da independência do software em sistemas eleitorais. Quer dizer o seguinte, eu tenho que ter um jeito de auditar o resultado da urna, o bom funcionamento dela, sem depender de confiar no software. Aí esse voto impresso, que o eleitor viu, a gente chama de voto impresso conferível pelo eleitor, né? O eleitor pode conferir que é o voto dele, é guardado numa urna comum. Após a eleição, se pode fazer uma auditoria, se a soma dos votos impressos é igual à soma dos votos eletrônicos. Tem que fazer uma auditoria para verificar. Porque para eu garantir que 400 mil urnas eletrônicas estão todas no Brasil inteiro com o software correto, é complicadíssimo, é caríssimo, ninguém tem estrutura para isso. Tá? Essa chamada segunda geração de máquinas de votar, que está sendo usada no mundo inteiro, menos no Brasil e na Índia. Um retrocesso do ponto de vista tecnológico absolutamente incompreensível. Só o Brasil e a Índia ainda mantêm máquinas de primeira geração. E é por causa do nosso equipamento de votação que o processo eleitoral brasileiro é considerado o mais moderno do mundo. Porque essa informação que o Brasil está na frente do processo eleitoral é totalmente falsa, o eleitor brasileiro está sendo enganado. No resto do mundo, o sistema já evoluiu para sistemas com auditoria, com voto impresso, e só que nós continuamos com esse sistema. Se a gente implantar um sistema que possa fazer uma auditoria que seja por amostragem, verificar que o sistema somou errado, como somou errado em Alagoas, a gente tinha provas que tinha somado errado. Tem que fazer uma auditoria para verificar. A gente não sabia para que lado, se tinha desvio de voto ou não, mas o total não batia. O total de votos, segundo os arquivos, eram conflitantes. Não tinha votos por candidato, tinha um total de votos só, a gente achou inconsistência. Se a gente descobre e prova, demonstra que a urna somou voto errado, vai provocar um descrédito tão grande no processo e sobre tudo que ocorreu até agora. Por isso eles resistem. Uma urna Em janeiro de 2011, a Procuradoria-Geral da República deu entrada numa ação direta de inconstitucionalidade, também chamada de ADIM, por entender que a implementação do dispositivo previsto no artigo 5º da lei romperia com o segredo do voto, direito irrenunciável do eleitor. Em outubro de 2011, o Supremo Tribunal Federal deferiu a medida cautelar na ADIM, suspendendo a lei. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.543, relatora a ministra Carmen Lúcia, contra o artigo 5º da Lei 12.034 de 2009. Essa lei foi suspensa pelo STF. A Justiça Eleitoral, os juízes eleitorais, o Colégio de Presidentes de Tribunais Eleitorais, pediram para o Ministério Público entrar com uma denúncia de inconstitucionalidade dessa lei. Tá. Né? A denúncia é absolutamente errada, equivocada. Diz que o voto impresso, ou seja, o segundo registro do voto, vai permitir violação do voto, é mentira, está errado. Significa exatamente a possibilidade teórica de se identificar o voto do eleitor. O eleitor poderia votar mais de uma vez por causa disso, também está errado. E da igualdade de valor do voto de cada eleitor? Mas o Ministério Público entrou com isso, aí atendendo o pedido do Colégio de Presidentes de Tribunais Eleitorais. Aí foi para ser julgado no Supremo por quem? Pelos juízes que são juízes da Justiça Eleitoral. Votou em seguida o ministro Ricardo Lewandowski, que aqui vale a observação que é também o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E os ministros do TSE, os ministros do TSE e do STF, que são os mesmos ministros, né, suspenderam a lei. A lei foi aprovada nesta casa, principalmente por força dos deputados, passou pelo Senado, veio para cá, que eles aprovaram a Lei 12.034, artigo 5º, que diz que em 2014 todas as urnas eletrônicas deveriam ter o voto impresso, conferível pelo eleitor. Não é para o eleitor levar para fora, é para ficar dentro da sessão eleitoral. Sem contato manual. Uhum. Ou seja, eles fizeram o pedido e eles eram os juízes da ação que eles eram autores, basicamente é isso. Né? E eles suspenderam a lei.
Finalizando o julgamento, o rápido voto do ministro-presidente César Peluso, bem como o resultado da votação unânime. Eu também acompanho dentro da eminente relatora, nada a ter a acrescentar, os votos proferidos e proclamo o resultado. Definido a liminar por votação unânime. Afinal de contas, se uma urna é inviolável e a fraude nas eleições brasileiras é totalmente inviável, não seria necessário um investimento tão alto em um novo dispositivo de segurança. Ainda mais havendo questionamentos sobre a quebra do sigilo do voto. Significa exatamente a possibilidade teórica de se identificar o voto do eleitor, que colide, a meu ver, frontalmente com o verdadeiro princípio constitucional, que é o princípio do sigilo do voto. O segundo registro do voto vai permitir violação do voto? É mentira, está errado, o conceito está completamente errado. A urna, ela, pelos dispositivos de segurança que são implementados no processo, torna a fraude totalmente inviável. Bem, o que nós demonstramos é que existia uma fragilidade no mecanismo que assegurava, ou tentava assegurar, o sigilo do voto. Durante a mesma entrevista, o secretário de TI do TSE foi perguntado sobre alguns supostos problemas acontecidos em Caxias, no Maranhão, onde alguns eleitores alegaram que a foto do candidato escolhido não aparecia na tela. Já está votado. Mas será que essas informações vêm sendo escondidas do povo brasileiro? Por que é que não vemos discussões sobre o assunto nas TVs abertas? E quanto à história da experiência das urnas brasileiras no Paraguai e na Argentina, o que de fato aconteceu? Não é todo jornalista que consegue fazer isso. Eu, por exemplo, fui entrevistado pelo Carlos Azenha, Luiz Carlos Azenha, da Globo, em 2002, quando ele era vice-âncora do Jornal Nacional, para falar sobre os problemas de uns flashcards que apareceram lá voando em Petrópolis. A matéria foi censurada. Ele fez a matéria e não conseguiu publicar, porque o TSE soube que a matéria ia para o ar e interferiu. Ele chegou na direção da Globo, deu uma ordem da Globo para os caras não publicar a matéria no Jornal Nacional. No Paraguai, o TSE não conseguiu fazer isso. A matéria saiu lá com as urnas sendo violadas, né? Na Argentina, as urnas brasileiras foram usadas na Argentina. Em 2006 foram usadas as urnas brasileiras em sessões para eleitores estrangeiros. E lá na Argentina, o eleitor estrangeiro pode votar em alguns casos, na eleição municipal. Então, foram feitos os testes, tudo, foram feitas as críticas, e o sistema foi abandonado. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer a crítica ser publicada. Essa matéria que você citou da Band é uma exceção que escapou aí. E foi para o ar e causou um baita no estrago lá. Essa matéria. Inclusive, na época, eu fiquei impressionado com essa matéria, eu não esqueci, e depois eu achei estranho, porque ninguém falou mais nada, né? Isso, eles abafam muito. Então, esse poder que a autoridade eleitoral tem no Brasil, ela não consegue levar para fora do Brasil, e lá fora aparecem os problemas das falhas. Aqui, eles continuam escondendo tudo. Tá? Por isso que o eleitor brasileiro ainda tem essa imagem de que o sistema é confiável, é seguro, é o melhor do mundo. O brasileiro pensa que a urna eletrônica brasileira é modelo do resto do mundo. Ela foi abandonada no resto do mundo, foi rejeitada pelo mundo inteiro. Mais de 60 países, Daniel, vieram ao Brasil conhecer a urna eletrônica brasileira, estudar. Alguns levaram para testar. E todos rejeitaram, não tem ninguém que use o modelo brasileiro de eletrônica. Até o Paraguai, né? O Paraguai que é famoso por falsificar, né? Até eles rejeitaram, né? E se a urna eletrônica brasileira não é o modelo a ser seguido que nós pensávamos, qual será a verdadeira referência de uma urna eletrônica? Agora, em relação a... Você citou a Argentina, né? Eu já vi que o modelo da Argentina é excelente, mas tem algum outro país que você acha que merece elogios, ou o modelo da Argentina, se fosse adotado aqui, quer dizer, seria o melhor possível, assim? Olha, hoje eu considero o modelo argentino o melhor que tem. Argentina não! Argentina não! Bom, mas se é isso mesmo, vamos ver como funciona a urna da Argentina. Eu estive na Argentina agora, e eu estive lá em outubro,
para acompanhar a eleição com a urna eletrônica de lá. O modelo novo que surgiu lá na Argentina. E é incrível como eu que já analiso já conceitualmente, já conheço bem os detalhes técnicos, né, de segurança, confiança e transparência, já vou analisando o X da questão. É incrível como a diferença como o eleitor brasileiro é desrespeitado pela justiça eleitoral, né, comparado com a Argentina. Para você ter uma ideia, essa urna argentina a gente chama de urna, mas na verdade ela não é nem uma urna, ela não acumula votos, né? Ela permite que o eleitor argentino, ele vota na máquina, né? É uma tela grande, uma tela de 23 polegadas, bem maior que a tela brasileira, né? Da urna brasileira, uma tela grande, touchscreen, que o eleitor vai pondo o dedo na tela e escolhendo o voto. Então o eleitor pode votar pelo nome do candidato, pode votar pelo número do candidato, pela foto do candidato, até pela cor da logomarca, lá do símbolo do partido, né? Ele põe o dedo lá na marca do partido e vota. Bom, e depois de ter votado, o voto é gravado, cria o tal do registro digital do voto. A diferença é que lá o registro não fica gravado na urna, não é uma memória dentro da urna, um disco lá que tem gravado, qualquer disco, nada disso. É uma cédula em papel que tem um chip embutido dentro dela. O voto é gravado nesse chip e é impresso na própria cédula. Então, o eleitor fica na mão com uma cédula que tem impresso o voto que ele escolheu, completo, né, todos os candidatos, e ainda tem um chip, ele está gravado o registro digital do voto. Ou seja, as duas vias do voto, o registro digital e o registro impresso, estão no mesmo documento. Aí o eleitor vai e coloca isso dentro de uma urna, né, antes de sair. E se ele levar o voto para fora, para mostrar para alguém, o voto não é voto. Ele não pôs na urna, não vai ser contado. Uhum. Se depois que ele votou na máquina, imprimiu o voto, ele vê que o voto impresso é o dele, mas ele é um cara como eu, ele fica falando, mas será que o registro digital é mesmo igual ao impresso? Eu, por exemplo, sou um cara muito desconfiado. Está escrito aqui, meu voto é esse, mas de repente o voto digital é outro e vai somar o que está gravado no digital. O eleitor argentino pode conferir, veja bem, antes de sair do local de votação, ele pode conferir se o registro digital do voto tem o voto dele. Como ele faz isso? Ele vai numa máquina qualquer, que tenha lá no local de votação, tem mais de uma máquina por local de votação, ele aproxima só, ele não precisa nem enfiar dentro, ele só chega perto com o voto dentro da máquina, o voto que está gravado no chip que está na mão dele aparece na tela. Olha. Se ele vê na tela o voto igual que está impresso no papel que está na mão dele, ele sabe que o registro que está gravado naquele chip é o voto dele. Se no meio disso tudo, antes de ele depositar o voto, ele chegou na maquineta lá para conferir e olhou e falou, não, me arrependi, não quero mais esse voto. Ele rasga essa cédula, joga no lixo, pede outra virgem do mesário e vai e vota de novo. Então, ou seja, o eleitor argentino tem direito a refutar o registro do voto. Ele vê o registro do voto, se ele não concordar, ele refuta, fala, isso eu não aceito, eu quero votar de novo. O brasileiro não pode. Imagina você falar, olha, confirmei, não, quero mudar meu voto, não estou satisfeito. De novo não, já está votado. Primeiro que a gente não pode conferir se ele gravou certo, né? E não pode refutar também o que foi gravado. Então, o eleitor argentino é tratado com muito mais respeito pela justiça eleitoral ou pela autoridade eleitoral lá na Argentina. Ainda durante a entrevista concedida a Daniel Fraga, o engenheiro Amilcar Brunazzo explica que um problema parecido aconteceu na mesma época em Alagoas e em Ohio, nos Estados Unidos. Só que a maneira de tratar o problema foi bem diferente. O que aconteceu em 2006 em Ohio, nos Estados Unidos. A urna brasileira é fabricada por um fabricante chamado Diebold Procomp. É uma empresa americana e ela fabrica urnas também lá nos Estados Unidos, ou melhor, fabricava, né? Até em 2004 ela teve problemas na Califórnia, em 2006 teve problema em Ohio, as urnas eletrônicas da Diebold lá nos Estados Unidos. Uhum. Ohio, quando deu problema lá, foi no mesmo momento que deu problema nas urnas aqui em Alagoas. Constatou-se que os arquivos da auditoria indicavam um mau funcionamento.
Agora, isso aí foi o começo do processo nos dois lugares, Ohio e Alagoas. Se encontrou arquivos que indicavam mau funcionamento do sistema das urnas eletrônicas fabricadas pelos mesmos fabricantes. São modelos diferentes, os deles lá são mais modernos que o nosso, é tela touchscreen, é melhor, mas a estrutura lógica é a mesma dos dois sistemas. E, bom, qual foi a diferença no procedimento? Em Ohio, a autoridade eleitoral, que não é a juíza, ela permitiu uma auditoria no processo, pagou pela auditoria, constatou que houve mau funcionamento do sistema e multou o fabricante. O fabricante foi banido da Califórnia em 2004, foi banido de Ohio em 2006. Não podia mais fornecer urnas eletrônicas nesses estados. Logo em seguida, o presidente da firma caiu e ele vendeu a parte de urna eletrônica. Hoje a Diebold não fabrica mais urna eletrônica nos Estados Unidos. Isso foi lá em Ohio. E aqui no Brasil o que aconteceu? Eles pegaram as urnas eletrônicas, separaram, porque estava um questionamento jurídico, compraram mais 6 mil urnas eletrônicas do mesmo fabricante para poder usar na eleição de 2008 e puniram o candidato que denunciou o problema. O caso de Alagoas e a decisão dos juízes do STF de não só não tomar providências em relação aos problemas apresentados nas eleições, como também de punir os denunciantes, foi comentada também na entrevista do canal Just TV. Tem um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, sobre um candidato que pediu a recontagem de votos e foi arbitrada uma perícia. Você tem conhecimento disso? Sim, é o caso que para mim é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente dependente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é do caso de Alagoas de 2006, com eleição para governadores, o candidato não estava satisfeito com o resultado das urnas, pediu para fazer uma análise dos arquivos que a urna produz. A urna eletrônica produz vários arquivos digitais que os partidos têm direito a ter acesso. São arquivos de log, de registro digital do voto e do boletim de urna. Analisando esses arquivos, ele detectou mau funcionamento das urnas. As urnas, 1/3 das urnas, não eram todas, eram 1/3, tinham informações incoerentes nesses arquivos. E, então ele solicitou uma auditoria, quer dizer, contestou o resultado, né, pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento, que estava constatado nos documentos que eles obtiveram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né, 2, 3 anos para ser julgado, esse julgado é 2 anos depois de entrar do processo, julgamento ainda no TRE. Eles cobraram 2 milhões para o candidato para que pagasse os peritos que iriam fazer a auditoria, e o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para gastar, né? E pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse, já que seria de interesse dela demonstrar a lisura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. E depois isso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi mantida, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna, provas materiais mesmo. E manter a sanção de litigância de má-fé, embora não tenha aplicado multa ao advogado que insistiu em levar avante teses de natureza eminentemente temerárias, e nós precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, portanto, até para um efeito pedagógico, eu acompanho o eminente relator, integralmente. O nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de parabenizar o engenheiro Amilcar Brunazzo, o professor Diego Aranha, o Daniel Fraga, que foi responsável por chamar minha atenção para o assunto com a publicação da entrevista que ele gravou com o engenheiro Amilcar e depois também com o professor Diego Aranha. Também o deputado Fernando Chiarelli e a todos aqueles que se engajaram e estão se engajando na luta pela dignificação das eleições brasileiras. Para quem quiser saber mais, pesquise na internet usando as palavras-chave como urna eletrônica, fraude, eleição, Diebold, enfim. Nem é preciso saber aonde estão publicados os vídeos.
basta pesquisar pelo Google ou pelo próprio YouTube. O primeiro passo para resolver qualquer problema é assumir o problema. Brasil, mostra a sua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim, ó. Boa noite. I'm a programmer. I work for NASA, work for ExxonMobil, work for Ford Department of Transportation. Mr. Curtis, are there programs that can be used to secretly fix elections? Yes. How do you know that to be the case? Because in October of 2000, I wrote a prototype for President Congressman Tom Feeney at the company I work for in Oviedo, Florida, that did just that. And when you say did just that, it would rig an election? It would flip the vote 51-49 to whoever you wanted it to go to and whichever race you wanted to win. And would that program that you designed be something that elections officials that might be on county boards of elections could detect? They'd never see it. So how would such a program, a secret program that fixes the election, how could it be detected? You would have to view it either in the source code, or you'd have to have a receipt and then count the hard paper against the actual vote total. Given the availability of such vote rigging software and the testimony that has been given under oath of substantial statistical anomalies and gross differences between exit polling data and the actual tabulated results, do you have an opinion whether or not the Ohio election, presidential election, was hacked? Yes, I would say it was. So in other words, there's absolutely no assurance whatsoever in anything with regard to these machines? Absolutely none. Anybody who trusts electronic voting machines should have their head examined.